Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, verso 2. Aqui Paulo está enfatizando para os coríntios que o casamento é uma coisa sagrada e que devemos todos nos preservar até ele. Pureza, que fala da pureza da imoralidade que corria solta na cidade de Corinto. Era uma cidade bastante problemática, portuária, havia muita prostituição, havia muita imoralidade e a igreja também era afetada por isso. E quando os líderes da igreja escreveram, na realidade o capítulo 7 de 1 Coríntios é a resposta de Paulo para as perguntas que esses líderes fizeram. Então Paulo diz assim, olha, é o casamento, cada um tem a sua esposa, cada um tem o seu marido, é aí dentro, essa inviolabilidade da relação entre homem e mulher, casados. Para hoje, isso é uma coisa absurda, né? Para hoje, vale tudo, não é? A gente não se preocupa com isso como sociedade, não é? Mas a palavra de Deus é clara aqui, pureza no que diz respeito à moral. Que Deus nos ajude a entendermos esse texto aqui, essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós estamos todos os dias com você, com um capítulo da Bíblia novo e hoje nós vamos começar com Jeremias 37. Daqui a pouquinho vamos passar por este capítulo que tem uma porção de coisas aqui interessantes. Jeremias está na prisão e Zedequias lhe faz algumas perguntas, você vai saber daqui a pouquinho. Mas antes eu gostaria de mostrar para você esta revista aqui, fabulosa, maravilhosa, para atender o público jovem. Eu no Universo é a sua identidade como jovem cristão. São vários temas aqui, são 8 temas muito interessantes. Por que a igreja é importante? Como conhecerei Jesus? Porque precisamos estudar a Bíblia. É muito bem diagramada a revista, a nossa revista Esperança, não é? Um guia do estudo da Palavra de Deus. Peça através deste número de WhatsApp, você entra, coloca esse número lá na sua lista de contatos e manda uma mensagem assim, quero fazer o curso Eu no Universo. Você vai gostar bastante para os jovens aí da sua casa, para os amigos, sobrinhos, netos, filhos. Isso vai ser muito importante. Este curso e toda a nossa programação, tudo que temos aqui, nós agradecemos a Deus, lógico, mas também aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações. E assim, desta forma, pregamos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através da rádio, TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos também. Quer se tornar um Anjo da Esperança? É bem simples, temos aqui um outro WhatsApp, você entra em contato e vai ter todas as informações. Esses números vão continuar aparecendo aí durante a programação. Nós estamos, além da TV, o programa inédito vai ao ar às 6 da manhã. Estamos no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Eu convido você que ainda não está inscrito para se inscrever ali, fazer o seu pedido de oração, interagir com um grupo de pessoas muito querido que está ali todos os dias orando, dando suas contribuições. Estamos também no NT Play, no Deezer e no Spotify. Nos acompanhem nas redes sociais aí. Vamos para um rápido intervalo, na volta ao capítulo 37 de Jeremias. Você vai descobrir coisas muito interessantes. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Uma alegria ter você aqui todos os dias com a gente. Já sabe, se perdeu algum capítulo aí na TV, você pode recorrer ao YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT, o nosso canal ali. Vai lá, se inscreva se você ainda não está inscrito. Muito bem, nesta sequência, nós vimos ali o que aconteceu no capítulo passado, capítulo 36, a palavra é queimada, ela é queimada, mas sobreviveu, A palavra sempre sobrevive.
porque a palavra de Deus não é um livro qualquer escrito por uma pessoa muito inteligente, muito versada aí no vernáculo e tudo mais, mas é a palavra de Deus. Isso é muito forte, é maravilhoso. O rei não quis ouvir a palavra de Deus. Provavelmente no capítulo anterior, Jeremias dita para Baruque este livro, né, num rolo. As pessoas ouvem, os príncipes ouvem também, e o rei, ao ouvir, não aguentou até a 4ª página e queimou todo o livro. Não adianta queimar o livro, porque a palavra é eterna. Bom, esse mesmo rei Zedequias ele era ciclotínico, né? Sobe e desce, instável, tremendamente instável. Queria manter a sua posição, queria manter o seu status, né? Assim como muitos líderes pelo mundo todo querem manter ali o seu poder. E aí a palavra ditadura aparece em nossa época. Mas aqui nós encontramos um rei Zedequias, até uma explicaçãozinha, né? Ele reinou em lugar de Conias, que é o Joaquim, que foi preso e foi levado lá para a Babilônia. Joaquim reinou só 3 meses, né? Filho de Jeoaquim, que reinou 11 meses e tal. Essa é uma pequena explicação que aparece aqui. Mas a palavra de Deus, que foi aqui queimada no capítulo anterior, ela foi preservada, porque um outro livro foi escrito. Mas não adianta, podiam queimar esse outro livro também, a palavra é eterna, como eu já disse. Não adianta o que fizermos com ela, ela é a palavra de Deus. E aqui ela é rejeitada. Esse é o título que eu coloquei aqui no capítulo 37. Primeiro, há 2 pedidos do rei aqui. O primeiro pedido, ele faz para Jeremias, né, através de Sofonias, que até foi um amigo de Jeremias, levando para ele algumas coisas, alguns conhecimentos. Então o pedido era o seguinte: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente, ele não estava encarcerado, e nesta ocasião o exército de Faraó, o faraó Ofra, saiu do Egito para poder ajudar o povo de Judá. E os caldeus, quando estavam sitiando Jerusalém, era o último sítio ali de Jerusalém, todos estavam em volta. Esses sítios às vezes duravam anos, e a gente vai ver depois quanto tempo esse sítio durou. Na realidade, eles suspenderam o sítio, de sitiar a cidade, e foram combater os egípcios, que estavam vindo para uma defesa e tal, mas eles não iam colocar aí o pescoço em risco, perder a vida para defender os judeus, mas a batalha cessou durante um tempo. Aí, você imagina, né? Jeremias pregando o tempo todo, vai vir a destruição, vai vir. A primeira veio, a segunda veio, essa terceira seria fatal, seria a final. E há um intervalo. Bom, na cabeça daquelas pessoas que não acreditavam na palavra de Deus, não era um intervalo, era definitivamente Deus agindo e tirando os babilônicos dali. Finalmente, Jerusalém não será destruída, pensavam eles. Eles agora vão cuidar de outras coisas, e essa é a saída de Deus para o nosso povo. Aquele tipo de expressão, né? Eu não falei, esse profeta estava errado, eu não falei tudo isso, mas Zedequias pede para que o profeta orasse, intercedesse por ele e pelo povo. Esses reis como Acabe e outros, eles tinham um medinho, né? Acabe tinha medo de Elias e outros também dos profetas de Deus. E aqui esse medinho, que não significa nada para Deus, porque amor é a única coisa que ele pede, é a única coisa que ele aceita, é uma decisão por amor, não por medo. Se você vai se casar e se casa por algum outro motivo que não por amor, esse casamento está fadado a terminar, ou ser um inferno a vida toda, ou ser ruim. Por quê? Porque você casou com outros propósitos. Ele tinha dinheiro, ela tinha dinheiro, fortuna, família rica, isso pode ser um motivo, a garantia de um emprego,
não é? A beleza física, que com o tempo ela se esvai, não é? Todos nós somos provas disso, aqueles que já passamos aí um período na vida, tudo aquilo que era muito chamativo acaba se tornando mais velho, mais enrugado, a gente sabe dessas coisas. Mas então, se não é por amor, quando essas coisas começam a não ser como eram antes, né? A beleza, até financeiramente, a saúde. Por isso que quando a gente faz um casamento como pastor, diz assim, na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Uau! São 4 coisas que têm os seus limites ali, seus parâmetros bem contraditórios. Você aceita isso, é por amor. E o rei Zedequias não estava preocupado com o amor, ele tinha medo, ele queria manter-se no cargo, mas tinha medo de Deus, e o profeta, mas não era aquela dedicação, não é apenas um sentimento de que, bom, se eu não fizer as coisas, Deus vai me castigar, vai me punir. Mas ele vai, o exército se retira, mas ele voltaria. Assim diz o Senhor Deus a Israel, assim direis ao rei de Judá, no verso 7, eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Ele não vai enfrentar o exército dos caldeus. Retornarão os caldeus, verso 8, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. É muito triste. Então, Jeremias, ora pela gente aí, nós precisamos que Deus nos ajude. Jeremias disse assim, não, essa saída para atender esta invasão que os egípcios estão prometendo fazer, ela é estratégica, mas eles vão voltar. Nabucodonosor não estava ali na batalha, né? Ele tinha mandado seus príncipes ali cuidar dessa batalha, mas eles vão retornar. Assim diz o Senhor, não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão, é irreversível a destruição. Ele não menciona aqui, mas quantas vezes eu os chamei para o arrependimento? Quantas vezes eu lhes dei a oportunidade? Quantas vezes eu já disse o que vou dizer agora aqui? Deus falando, né? O que vou dizer agora exatamente por Jeremias. Porque ainda que derrotassem todo o exército dos caldeus, isso é bem triste, sobrasse só um homem, e vários machucados, feridos, esses derrotariam e queimariam a cidade de Jerusalém. Bom, tendo-se retirado o exército aqui dos caldeus, né, de Jerusalém, por causa do faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de fazer ali de receber uma herança. E quando ele estava saindo para poder ir até a sua cidade, né, Anatote, sua família era de lá, quando ele estava saindo pela porta de Benjamim, o capitão da guarda o prendeu e disse assim, você está fugindo para os caldeus, você está traindo a sua nação, porque vários já tinham saído para se entregar para os babilônicos. Isso é porque Jeremias já tinha falado a respeito disso. Todos os que forem e se entregarem, a sua vida será o seu próprio despojo. Eles terão a vida, serão cativos, mas terão a vida, que é o bem mais precioso. Então ele contestou, é mentira, eu não vou fugir de jeito nenhum, e foi preso. Os príncipes ficaram irados, diz o verso 15, ele foi açoitado e o meteram na cárcere, na casa de Jonatas, que era um escrivão, possivelmente simpático àquilo que Jeremias falava, aceitava o que Deus falava através de Jeremias. A casa dele tinha se transformado numa prisão, então alguns acham que ele tinha morrido ou estava preso por acreditar também como Jeremias. E ele ficou num calabouço ali e iria morrer naquele local. Então, lá pela calada da noite, não é? Talvez na noite, não sei, mas em segredo diz aqui, em secreto,
Zedequias trouxe Jeremias para sua casa. Esse calabouço não devia ser coisa boa. Jeremias depois vai pedir para sair de lá. Mas pela segunda vez, a preocupação dele em não ofender a Deus, veja, essa é uma preocupação que ele tinha como qualquer outro rei daquela época. Eu tenho que fazer bem para o meu Deus ou para os deuses que eu sigo, para eles não me punirem. Então eu tenho que acender uma vela para cada um deles, né? Minha avó dizia isso, acender uma vela para cada um, para todo mundo ajudar, né? Mas eu vou ter que ficar bem, eu adoro outros também, mas eu tenho que voltar aí para o Deus dos nossos pais, etc. E Jeremias, olha só o verso 17, há alguma palavra do Senhor? Há alguma palavra do Senhor? Bom, ele já disse isso, já disse que eles iam voltar. Então olha só Deus amenizando de novo e repetindo de novo tudo aquilo que Jeremias já tinha falado. A ideia é a seguinte, ele respondeu, há uma palavra. Nas mãos do rei da Babilônia você será entregue. Essa é a palavra. Não há modificação na palavra de Deus. Você vai ser entregue, acabou. Tá? Aí, mais para frente, a gente vai ver se ele se entregasse, as coisas seriam bem diferentes, a cidade não seria destruída. Então a gente pode dizer a culpa da destruição de Jerusalém é exclusivamente de Zedequias, ele tem uma boa parcela de culpa. Mas todos estavam envolvidos nessa ideia de que não, Deus livrou, Deus não vai permitir, né? Nós somos o povo de Deus, sabe aquele negócio? Eu sou de tal família, isso aí não vai acontecer comigo, né? Minha família é boa, aí eu estou sempre dando dinheiro para a igreja, eu estou sempre ali, né, indo aos cultos. Deus não vai fazer nada de mal comigo porque eu sigo as regras. Não é? Isso não garante nada, porque o mundo teremos as aflições, não garante nada. Aqui a vida tem altos e baixos. Mas então eu faço a minha parte, Deus vai fazer a dele e não vou ter problemas. Essa é uma falsa ideia. Bom, aí disse mais Jeremias, agora ele vai falar dele. Em que eu pequei para você me colocar na prisão? Não tem sentido eu ficar na prisão? Onde estão os profetas que disseram que a Babilônia não viria contra nós? Onde estão? Quer dizer, eu falo a verdade e você me manda prender. Os profetas que falaram mentira, que disseram que Babilônia não viria, e Babilônia veio, é a terceira vez, onde é que eles estão? Ouve, rei, que a minha humilde súplica me deixe sair da casa de Jonatas, desse cárcere, senão eu vou morrer ali. Então, Zedequias tirou Jeremias de lá. Vai ter um desdobramento isso daqui, daqui a pouquinho. Vai ter um desdobramento, ele vai pedir para não conversar sobre isso, ele vai falar mais alguma coisa para o rei, a gente vai ver isso amanhã. Mas até aqui é interessante, eu quero ouvir a palavra de Deus, mas não quero que ela me diga alguma coisa que venha me repreender. Eu quero ouvir coisas suaves, né? A gente tem muitos grupos religiosos hoje que tem mensagens suaves, né? Mensagens do paz e amor, né? Tá tudo bem, as coisas vão se resolver. E Deus não tem uma mensagem só de marteladas, né? Mas a gente quer ouvir a palavra de Deus, ela vai dizer algumas coisas, vai dizer assim, você está se portando de uma maneira inconveniente. Mentir não tem ética situacional, dependendo eu minto, dependendo eu não minto. Dependendo eu traio, dependendo eu não traio. É a palavra de Deus. Quer ouvir? Ele queria ouvir, mas não queria ouvir. Muitos fazem isso hoje, infelizmente. Querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem que ela mexa com a vida deles. A palavra de Deus vai mexer com a sua vida, tenha certeza. E para melhor, mesmo que você passe por algumas circunstâncias que você não entenda. Porque não é só isso daqui, tem eternidade pela frente. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra de hoje. Nós queremos ouvir sempre a tua vontade, através da palavra. Nós não queremos agir como eles estavam agindo naquele momento. Quero ouvir a Deus, mas Ele tem que me falar o que eu quero. E as coisas não funcionam assim, a gente sabe. Nosso coração esteja aberto para, além de ouvir, praticar a palavra. Em nome de Jesus, amém.
programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 38, vamos ver esse desdobramento. É uma história muito bonita aqui de um etíope, o bom samaritano aqui. Até amanhã. Estes dias assisti um experimento social que me chamou a atenção. Um casal ensinou em um ambiente público uma cena de agressão do homem para com a mulher. Diversas vezes ele falava alto com ela e a empurrava de forma energética, enquanto ela, de forma acanhada, não reagia às agressões recebidas. Me impactou ver que existia um grupo de pessoas que viam a cena e simplesmente a ignoravam. Alguns até paravam para assistir o que estava acontecendo, mas simplesmente não agiam, não faziam nada. As poucas pessoas que se meteram na história para proteger a vítima foram outras mulheres que se incomodaram com a situação a tal ponto de não serem apenas telespectadoras. Mesmo se arriscando, elas decidiram ajudar. Sabe, ao ver a passividade de tanta gente diante do sofrimento alheio, me recordei de um interessante pensamento atribuído ao ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln, o qual certa vez declarou: pecar pelo silêncio quando se devia protestar transforma homens em covardes. Sua fala se dirigia a pessoas que viam o erro, mas não faziam nada, simplesmente se omitiam. Para ele, estas eram tão culpadas quanto aquelas que faziam o mal. No capítulo 37 do livro de Jeremias, encontramos um líder covarde que não tomou posição diante do que achava correto. O texto mostra o rei Zedequias no contexto de uma guerra contra a Babilônia. Um grupo político defendia uma aliança com o Egito para vencer a guerra. Porém, a revelação profética afirmava que a derrota seria certa e que o melhor era a rendição para poupar a vida do povo. No meio deste impasse, o rei sabia que as palavras do profeta vinham de Deus, mas se colocar ao lado de Jeremias era ir contra a opinião pública. Era atrair para si a impopularidade. Diante do preço, Zedequias preferia abrir mão de suas convicções e seguir o que a maioria queria. A partir do verso 16, lemos o encontro às escondidas do rei com o profeta de Deus. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Esta cena para mim é muito impactante. Com vergonha de assumir publicamente seu respeito pela revelação profética, o rei Zedequias se encontrou com Jeremias em segredo. O rei sabia que Jeremias era inocente, mas não tinha coragem de defendê-lo, pois sabia que tal atitude era impopular. E sabe, infelizmente ainda em nossos dias a mesma cena se repete. Por causa de covardes, inocentes sofrem. Olhos se fecham diante das injustiças. Bocas se calam diante das crueldades. A verdade é que quando os bons cruzam os braços, está aberto o terreno para que os maus façam seu trabalho.